Eu nunca pensei que uma coisa tão pequena, um palito de plástico descartado, pudesse virar o chão sob os meus pés. Estava na cozinha, a luz fraca da manhã entrando pelos vidros que precisavam de limpeza, quando a lata de lixo estalou e a ponta branca do teste ficou à mostra. Peguei no impulso, mais curioso do que preocupado, e pela primeira vez em meses senti uma fisgada de dúvida que não sabia explicar. Segurei o pequeno objeto entre os dedos e tudo ao redor pareceu afinar. O zumbido do refrigerador, o relógio marcando segundos, a xícara de café no escorredor. Por um segundo a sala girou. Eu tinha feito uma vasectomia anos atrás. Lembrei-me do dia no consultório, da mão firme do médico explicando prazos e probabilidades, do meu acordo comigo mesmo de que aquilo fecharia um capítulo da minha vida. Fiz aquilo por nós, por escolha mútua naquela época, por uma razão que parecia certa. A ideia de voltar atrás nem passou pela minha cabeça. Então segurar aquele teste foi como um aviso. Alguém, em algum momento recente, decidiu que a minha história podia ser reescrita. Não havia corpos por aí, nem mensagens explícitas. Só aquele palito, silencioso e conclusivo. Procurei pelas caixas de remédio, procurei por papéis que explicassem o que encontrara, nada. Fui até o quarto e olhei a cama onde passávamos as noites. O cobertor estava dobrado na ponta, como sempre. No armário, as camisas ainda cheiravam a lavanderia, a rotina parecia intacta. E, no entanto, havia uma rachadura no centro disso tudo que eu não sabia como consertar. Sentei na cadeira da cozinha e fechei os olhos. Vi flashes, os aniversários, a nossa filha aprendendo a andar, jantares simples. Vi também pequenos sinais que eu tinha deixado passar, achando que eram apenas fadiga do cotidiano, atrasos enigmáticos, desculpas esfarrapadas, silêncios que eu interpretava como cansaço. Hoje, com o teste na mão, aquelas peças começaram a se reorganizar numa imagem diferente, mais dura. A raiva apareceu primeiro como calor na garganta, mas eu não deixei que ela me tomasse. Havia, também, uma tristeza molhada que parecia um pano úmido no peito. A sensação de que alguém tinha mexido com as coisas mais íntimas da nossa vida e jogado no lixo. Passei a mão no rosto, sentindo os pelos da barba ainda crespos, e respirei fundo. Precisava pensar com clareza. Não queria ser um homem que agia por impulso e depois se arrepende para sempre. Fiz um inventário mental das possibilidades. Mentira, engano, um teste jogado por engano, tudo parecia improvável. Lembrei da conversa casual meses antes, de um bilhete perdido, de risos que agora soavam diferentes na memória. Cada lembrança era um fio que, puxado, podia desfazer um tecido inteiro. Mas puxar sem cuidado também podia cortar. Levantei, fui até o banheiro e coloquei o teste dentro de um envelope comum. Não era uma decisão vingativa naquele instante. Era uma escolha de alguém que queria respostas, um modo de preservar a prova até entender o que aquilo significava. Enquanto lacrava o envelope, a casa parecia maior e mais estranha. O ar parecia pesado, como se tivesse engolido a minha confiança. Antes de sair, olhei pelo corredor para o retrato da família na parede. Nós três sorrindo, suéteres combinando, uma fotografia que eu tinha pendurado com orgulho. Toquei a moldura e ouvi, por trás daquela imagem congelada, o eco de promessas antigas. Sabia que qualquer movimento seguinte poderia destruir o que ainda restava de normalidade. Mesmo assim, senti que não poderia permanecer sentado à espera de uma dor que talvez viesse silenciosa. Peguei uma bolsa pequena com o essencial e coloquei o envelope dentro. Não faria barracos, não quebraria nada. Precisava apenas de tempo e de provas. Antes de fechar a porta, olhei para trás mais uma vez, como quem espera que a casa chame o dono de volta. Minha decisão estava tomada. Eu sairia para buscar respostas e juntar provas. Olhei para o envelope na minha mão e, por um momento, senti o peso do tempo como se fosse um objeto físico. Precisava confirmar. Não era só ciúme, era necessidade de saber se a minha vida inteira, as histórias que contei aos amigos, as noites em claro, as contas pagas, tinha sido construída em cima de uma verdade que podia não ser minha. Fechei os olhos e deixei que a memória viesse em pedaços. Lembrei do dia da vasectomia com uma clareza estranha. Não dos detalhes médicos, não servia de nada imaginar cortes ou pormenores técnicos, mas do que senti ao assinar o formulário. Uma mão trêmula segurando a caneta, a voz calma do médico explicando prazos e probabilidades com termos que pareciam secos demais para o que aquilo representava. Fiz aquilo como um pacto, por nós, pela decisão de começar uma família em paz, sem medidas tomadas às pressas. Era uma escolha que, na minha cabeça, fechava portas. E agora, segurar aquele palito no envelope me fazia duvidar de que aquelas portas tivessem sido realmente trancadas.
Saí do carro e me sentei num banco distante, olhando para a rua com a sensação de quem observa uma cena de fora. Decidi que não reagiria sem ter certeza. Ouvi minha própria respiração, o tic-tac de um relógio de parede que, de repente, parecia mais alto do que deveria. Pensei em ligar para o médico para confirmar prazos e protocolos, mas sabia que não haveria resposta imediata e que, no fundo, nenhuma informação técnica me devolveria a confiança perdida. Precisava de algo concreto, provas que pudessem ser mostradas e compreendidas sem meias palavras. Foi então que me lembrei de uma noite anterior, quando, sem querer, peguei o telefone e ouvi a voz dela, suave, calculada, falando com a mãe. Não era apenas o que disse, era como disse. Aquela entonação, as pausas medidas, a maneira de escolher as palavras como quem ensaia uma peça. Claro que vou dizer que é do seu pai. Eu já fiz isso com o primeiro. Ele nem percebeu. Meu amor não está pronto para ter filhos. Cada sílaba caiu sobre mim como um veredicto. Hard voice, soft and practiced, told her mother the plan. And every careful word was a verdict could no longer ignore. Você já ficou atento a um detalhe tão pequeno que, de repente, pareceu explicar anos de pequenas omissões? As desculpas por noites fora, os compromissos de última hora, as mensagens apagadas. Tudo isso parecia ganhar sentido quando encaixado ao que ouvi naquela conversa. Fiz as contas na minha cabeça. Datas, ausência de sintomas, a última vez que conversamos sério sobre ter outro filho. A matemática da suspeita não é precisa como um laudo, mas é implacável quando as peças começam a se alinhar. Não quero pintar-me como um investigador frio. Eu era um homem ferido tentando juntar as pontas sem me perder. Pensei em confrontá-la de imediato, em explodir, em jogar o envelope na mesa e exigir explicações. Mas aprendi, nos anos de casamento, que crises tratadas com fúria costumam virar feridas que nunca cicatrizam. Preferi a frieza calculada, a paciência de quem quer evidências que suportem uma acusação, porque sabia que se eu fosse apressado poderia destruir não só a mentira, mas também o que havia de bom em nós. Enquanto planejava, sentia a adrenalina misturar-se com um cansaço antigo, aquele mesmo cansaço de quem carrega uma relação por décadas. A raiva veio em ondas, uma onda quente que me fazia querer agir, e logo depois um refluxo de tristeza por tudo que poderíamos perder. Respirei fundo, contei até 10, e decidi por passos pequenos. Proteger a prova, buscar confirmações discretas, evitar espalhar aquilo sem base sólida. Voltei para casa apenas para buscar algumas coisas. Fechei a porta com cuidado, sem alarde, quase como quem não quer acordar um sono que já está rompido. No quarto, olhei para ela dormindo por um segundo. A imagem era uma lembrança de anos, não um retrato do que pensei que ela fosse, e fui até a gaveta. Coloquei roupas simples numa mala pequena, documentos, um envelope com o teste. Cada movimento foi feito em silêncio, como se a casa não merecesse som enquanto um segredo pesado se acomodava nas minhas mãos. Antes de sair, passei a mão na moldura da fotografia da família. Aquele gesto foi simultaneamente um adeus e uma súplica. Adeus à inocência que eu ainda preservava, súplica para que existisse uma explicação que eu ainda não tinha visto. Tranquei a porta com a chave e não olhei para trás. Saí em silêncio, não por covardia, mas porque sabia que, no barulho de uma briga, a verdade podia ser diluída. Minha decisão estava tomada. Eu partiria para confirmar aquilo que o meu coração temia e a minha cabeça queria provar. Não houve cena grandiosa, nenhum grito teatral. Fechei a porta com cuidado e saí como um homem que pretendia preservar a razão, não a violência. A rua estava calma. O ar tinha aquele frio seco de fim de tarde. Dirigi sem destino por alguns minutos para afastar a primeira onda de choque. Precisava de um lugar quieto, um café discreto, uma mesa onde eu pudesse pensar sem ser observado. Estacionei, caminhei devagar e sentei na calçada um pouco, sentindo o peso do envelope no bolso. Não gritei nem quebrei nada. Arrumei uma mala pequena e escrevi mentalmente uma única frase: vou provar isso. Fiz um inventário das opções com a frieza que a situação exigia. Poderia confrontá-la na hora. Poderia fingir que nada havia acontecido. Poderia procurar um advogado e transformar aquilo em processo. Confrontar sem prova seria apenas mais uma briga. Fingir seria enganar a mim mesmo. Levar o caso às redes sociais era um convite ao espetáculo e ao julgamento público. Precisava de precisão, não de espetáculo. Havia também a alternativa de um exame técnico, uma confirmação laboratorial que poderia fechar o caso. Mas pensei nos custos, o tempo, a exposição, o preço emocional de esperar. Não queria transformar minha dor em um show. Queria provas discretas, que sustentassem qualquer conversa futura.
Assim tracei um plano simples e metódico: proteger a prova, buscar confirmação em ambiente confiável e só então decidir como agir. Procurei um café, sentei por horas e deixei o envelope ao lado, observando as pessoas. Abri o envelope uma vez, apenas para confirmar que o teste estava intacto, e o fechei de novo. Evitei fotografar ou enviar mensagens impulsivas. Sabia que todos os pequenos registros digitais poderiam voltar contra mim. Meu objetivo era provar, não humilhar por prazer. Mantive o silêncio como uma regra de proteção. Liguei para um amigo de confiança. Alguém que me conhecia há anos e que não faria alarde. Disse o mínimo: encontrei algo. Preciso de conselho. Ele ofereceu alternativas práticas: um laboratório discreto, a consulta a um advogado só para entender implicações legais, ou a presença de um mediador se eu optasse pelo diálogo. A voz dele foi um remanso. Ao falar percebi o quanto precisava de alguém que traduzisse raiva em passos possíveis. Voltei para um hotel barato e aluguei um quarto por uma noite. Era um gesto deliberado: criar distância suficiente para pensar sem pressa. No quarto sentei à mesa, abri um caderno e escrevi uma linha do tempo das últimas semanas. Chegadas atrasadas, chamadas silenciosas, desculpas que agora soavam frágeis. Colocar tudo no papel ajudou a transformar o turbilhão em dados que eu poderia checar depois. Na manhã seguinte fui ao laboratório que o amigo indicara. Cheguei cedo e expliquei ao atendente, em voz baixa, que precisava submeter uma amostra para análise. Não dei nomes, não contei histórias. A técnica foi profissional, explicou prazos e garantiu sigilo. Entreguei a amostra e ouvi que os resultados demorariam alguns dias. Saí com o envelope vazio e uma sensação estranha de alívio e apreensão misturados. Enquanto aguardava, comecei a imaginar cenários e consequências. Se a análise confirmasse minhas suspeitas, teria decisões graves pela frente: conversar com ela, envolver advogado, proteger direitos. Se viesse negativa, haveria a humilhação de uma suspeita infundada. Em ambos os casos haveria perda. Pensei também no risco de me tornar alguém consumido pela necessidade de punir, e nisso esbarrei numa verdade dura. A linha entre justiça e obsessão é estreita. Defini, então, regras para mim mesmo: nada de redes sociais, nada de denúncias públicas sem provas, qualquer passo legal só com orientação profissional. Agiria por etapas, com discrição. Saí do laboratório sentindo que, pela primeira vez desde que encontrei o teste, fazia algo concreto, não para ferir por prazer, mas para buscar uma verdade que eu pudesse enfrentar. Voltei ao carro e, enquanto dirigia, deixei a cabeça esfriar. O plano era simples, mas o custo emocional era real: paciência, silêncio e a possibilidade de perder tudo. Ainda assim, sentia uma determinação clara: provar antes de julgar, para que, acontecesse o que acontecesse, minhas ações fossem sustentadas por fatos e não apenas por dor. Caminhei até a caixa de correio como quem leva um bilhete fatal ao próprio destino. O envelope estava dobrado no bolso do casaco, pesado não pelo papel, mas pelo significado que carregava. Dentro, além do teste, coloquei uma folha com uma frase curta e sem indulgência: você merece saber a verdade. Nenhum nome, nenhum endereço pessoal além do necessário. Apenas a destinação precisa para ela recebê-lo e o suficiente para que ninguém vinculasse a entrega a mim diretamente. Era uma escolha calculada. Queria que a verdade chegasse, não que eu aparecesse como carrasco. Parei por um segundo em frente à caixa metálica e respirei fundo. Aquele gesto parecia dividir a minha vida em um antes e depois. Lembrei-me das noites calmas antes de termos filhos, das conversas sobre confiar um no outro, dos pequenos juramentos que fazemos sem medir a força deles. Agora, cada juramento soava frágil como um copo fino prestes a cair. Pus o envelope na fenda e ouvi o som seco do metal. Era como se algo tivesse sido selado dentro da cidade, e a cidade iria reagir de alguma forma. Andei sem rumo por algumas quadras. Não queria voltar para casa ainda. O anonimato me dava uma sensação estranha de poder e também de covardia. Enquanto caminhava, imaginei o momento em que o envelope seria aberto. A surpresa inicial, a leitura lenta, a pulsação acelerando ao perceber o que aquilo implicava. Pensei na mulher que seguraria aquele papel, a esposa do homem com quem minha mulher teve um caso, e em como a notícia poderia quebrar outra vida. Parte de mim sentiu uma espécie de justiça. Outra parte, uma culpa que crescia como uma sombra atrás dos passos. Naquele dia tudo parecia mais vívido. O ar frio cortava as bochechas, as vozes na rua pareciam distantes, e eu voltava a sentir o mesmo peso no peito que sentirá ao encontrar o teste. Me peguei calculando reações possíveis: negação, raiva, convulsão familiar, pedidos de explicação.
E ainda havia o mais perigoso. A verdade, uma vez solta, não podia ser recolhida. Uma pequena mentira podia se remendar. Um pilar de confiança, uma vez fraturado, nunca mais recupera exatamente a mesma forma. Pensei em escrever uma carta longa, em detalhar tudo, em anexar provas mais salientes. Mas sabia que a tentação de expor demais poderia transformar a busca por verdade em espetáculo. Decidi que aquilo que enviei era suficiente para abrir uma porta, nada além. Se ela quisesse investigar, poderia. Se quisesse confrontar, caberia a ela escolher o tom. Eu não queria ditar a punição. Queria apenas que a pergunta existisse onde antes havia silêncio. Voltei ao hotel e sentei à mesa, segurando uma xícara de café que perdeu calor antes mesmo de eu notar. O corpo inteiro estava em alerta, como se esperasse um sinal. Cada toque do celular fazia meu coração saltar. Seria ela? Seria alguém ligado a eles? Evitei telefonar a amigos, não por medo do que diriam, mas porque precisava manter controle sobre como a informação chegava ao mundo. Essa necessidade de controle era, em si, uma forma de evitar o caos que eu imaginava. Horas se passaram até que o telefone tocou. Foi um som curto, seco, diferente dos outros sinais do dia. Tremi ao atender, como se a voz do outro lado pudesse desnudar não apenas um segredo, mas o que eu havia me tornado. Do outro lado, uma mulher respondeu. A voz era firme, com uma mistura de surpresa e contenção que eu não soube decifrar de imediato. Quem é? Ela perguntou. Minha voz saiu mais baixa do que pretendia. Tentei me apresentar, cheguei a abrir a boca para mentir, mas a verdade parecia preencher o espaço entre nós como um móvel pesado. Antes que eu pudesse formular uma frase completa, ela falou. Recebi um envelope hoje. Havia um teste. Quer saber? Eu já sabia. Aquelas palavras foram como um golpe. Não eram a reação raivosa que eu imaginara, nem o alarido que minha imaginação tinha preparado. Havia, naquelas 3 palavras, algo que eu não esperava. Ela já sabia. De quem? De que? O silêncio do outro lado da linha carregava perguntas que eu ainda não havia pensado. Como assim? Perguntei, com a honestidade crua de quem precisa de ar para continuar. Você sabia que era dela? Houve um suspiro longo, e então ela me contou, em poucas frases e sem melodrama, que havia suspeitado, que havia visto sinais, que havia encontrado pequenas pistas que, somadas, faziam sentido. Não era uma história de descoberta imediata. Era uma colheita lenta de indícios que, no final, formaram um padrão. Enquanto ouvia, senti uma mistura de vitória e constrangimento. A confirmação buscada vinha acompanhada de outra confirmação diferente, a de que havia seres humanos reais dependurados nas consequências daquilo, mulheres, filhos, esposas que também teriam de lidar com a ruptura. Cada palavra era um lembrete de que minha decisão de enviar aquele envelope não puniria apenas a quem eu imaginava, mas desencadearia uma cadeia de dores. Quando ela terminou, o telefone ficou em silêncio por um segundo que durou como um abismo. Eu precisava escolher minha próxima palavra com cuidado. A voz do outro lado parecia esperar algo, raiva, alívio, um pedido. Mas a única coisa que senti naquele momento foi um peso novo, mais complexo do que o ódio inicial. O reconhecimento de que eu havia aberto uma caixa que não poderia ser fechada. Foi então que o telefone em meu bolso tocou novamente. Outro número, outro som que me lembrava que o mundo começava a girar com a informação que eu havia solto. Senti que, a partir daquele toque, nada seria simples novamente. A ligação veio com um número desconhecido, o mesmo que piscava na tela desde o início da tarde. Eu já sabia quem era, ou achava que sabia. Respirei fundo antes de atender, sentindo o peso das horas que haviam me trazido até ali. Quando finalmente deslizei o dedo na tela, uma voz feminina soou, serena e quase fria. Então foi você quem mandou o envelope. Havia uma firmeza na maneira como ela falou que me fez endireitar a postura, como se eu estivesse diante de um juiz invisível. Tentei medir o tom, responder sem parecer ameaçador, mas também sem parecer covarde. Sim, eu achei que você deveria saber, disse, num fio de voz. Ela riu, não de deboche, mas de cansaço. Um riso curto, sem alegria. Saber o quê, exatamente? Que o marido que já me traiu antes continua sendo o mesmo homem. Que sua mulher, pelo visto, segue o mesmo caminho. Acha que eu não vivi isso há anos? Por um instante, fiquei em silêncio. Não era o tipo de resposta que eu esperava. Havia dor, mas também um tipo de resignação antiga, quase profissional. Achei que talvez você não soubesse. A frase soou frágil, sem o peso moral que eu tinha imaginado. Eu sei de tudo, ela respondeu. Mas esse teste que você mandou,
Não é dela. O chão pareceu se mover sob meus pés. Como assim, não é dela? Perguntei, a garganta seca. Esse teste, a voz dela ficou mais suave, pertence à irmã dela. Ela mora com a gente há alguns meses. Por um segundo, o mundo inteiro ficou mudo. As imagens que eu havia montado, os diálogos que imaginei, o plano frio e calculado, tudo se desfez num só golpe. Você tem certeza? Perguntei, mais para mim mesmo do que para ela. Absoluta. Eu reconheço a caligrafia no rótulo da embalagem, o tipo de marca que ela usa. A sua esposa pode ser muita coisa, mas, dessa vez, parece que você olhou para a pessoa errada. Fiquei mudo. O barulho distante de um carro passando parecia um rugido dentro da cabeça. Eu tinha movido peças sem entender o tabuleiro. Por dentro, uma sensação mista de raiva e vergonha começou a subir. Raiva de mim, por agir sem ter certeza, e vergonha por ter invadido a vida de uma mulher que, no fundo, não devia nada a mim. Ela continuou: eu não sei quem você é, mas quero que entenda algo. Esses jogos de vingança nunca acabam bem. Eles só deixam mais gente ferida. Aquelas palavras atingiram mais fundo do que qualquer insulto. Senti-me exposto, pequeno, e ao mesmo tempo grato por alguém ainda manter lucidez onde eu havia perdido a minha. Eu só queria a verdade, murmurei. E conseguiu? Perguntou ela, com uma calma que soava quase maternal. Demorei alguns segundos antes de responder. Não consegui dizer sim. A verdade que eu tinha agora era fragmentada, torta, cheia de buracos. Talvez tivesse buscado vingança, não clareza. Acho que não, respondi, enfim. Ela suspirou, longa e lentamente, e a ligação terminou sem despedidas. Fiquei parado ali, com o celular ainda na mão, olhando para a tela escura. Senti o corpo inteiro formigar, como se a culpa se espalhasse pelo sangue. O hotel, a cidade, o barulho distante da rua, tudo parecia diferente. Eu tinha querido justiça, mas, ao agir às cegas, apenas me misturei à mesma mentira que tentava denunciar. Encostei o telefone sobre a mesa e fechei os olhos. Pela primeira vez desde o início, não sabia o que fazer a seguir. Tudo o que restava era o som distante do vento e uma certeza amarga. Quando se mexe na verdade sem entender todas as suas camadas, ela sempre cobra o preço. A história que começou no meu lixo agora estava na boca de todos, e cada sussurro parecia uma pequena pedra contra o meu peito. No início, vieram as mensagens de conhecidos: está tudo bem. Ouvi umas coisas estranhas. Eu respondia pouco, quase nada. Mas logo o silêncio deixou de ser proteção e virou suspeita. As pessoas falavam baixo quando eu passava, e o olhar delas, mesmo dos amigos mais antigos, carregava uma mistura de pena e curiosidade. Minha esposa descobriu tudo 2 dias depois. Não por mim, mas porque o segredo se espalhou. O envelope, a ligação, a mulher do outro homem. Quando ela chegou até mim, não havia mais gritos possíveis. Apenas aquele ar pesado, o tipo de silêncio que antecede o desmoronamento. Sentamos frente a frente, como 2 estranhos tentando lembrar quando, exatamente, tudo começou a ruir. Ela não negou o que havia feito, mas tampouco confirmou o que eu acreditava. Disse apenas: você me julgou antes de perguntar. E, por mais que eu quisesse contra-argumentar, percebi que ela tinha razão. Eu não havia buscado respostas. Havia buscado punição. Nos dias seguintes, os boatos ganharam corpo. Colegas de trabalho comentavam nos corredores, vizinhos cochichavam nas esquinas. O homem com quem ela supostamente me traíra desapareceu da rotina da cidade, mas o rastro do escândalo permaneceu. A mulher dele, com quem eu havia falado, não me procurou mais, mas uma amiga em comum contou que ela havia pedido separação. E, de repente, percebi que minha ação, aquela carta anônima que eu julgava um ato de justiça, havia quebrado mais do que um casamento. Havia destruído uma rede inteira de vidas interligadas. As consequências vieram em ondas. Um advogado me ligou dizendo que minha esposa poderia me processar por difamação. Em outro momento, recebi uma mensagem anônima me chamando de covarde. Comecei a perder o sono. O hotel, antes um refúgio, virou prisão. Cada notificação no celular era uma lembrança da tempestade que eu mesmo havia criado. Certa noite, desci até o bar do hotel. O garçom me reconheceu do noticiário local. Alguém havia mencionado o caso em um fórum da cidade. Ele não disse nada, mas o olhar que me lançou era o mesmo que se dá a alguém que carrega culpa visível. Foi ali, diante de um copo de água intocado, que percebi o tamanho da minha queda. Eu havia acreditado que o que me movia era o desejo pela verdade. Mas, na realidade,
Era orgulho ferido, uma raiva surda disfarçada de justiça. E, quando o orgulho toma o lugar da razão, tudo que resta é destruição. Nos dias seguintes, recebi a visita de meu irmão. Ele entrou no quarto sem dizer nada e me encarou por um longo tempo antes de falar. Você precisava mesmo ir tão longe? Não respondi. Porque a resposta, se viesse, seria um lamento. Ele me contou que meus pais estavam preocupados, que a cidade toda comentava, que talvez fosse hora de desaparecer por um tempo. E foi o que fiz. Vendi o carro, cancelei o aluguel do quarto e parti sem destino certo, deixando para trás o rastro de uma história que havia começado com um simples objeto jogado no lixo, e terminado com um homem olhando para o próprio reflexo e não se reconhecendo. Na estrada, com o rádio desligado e o vento entrando pela janela, entendi o que significava realmente cair. Não era perder uma esposa, uma casa, ou um nome limpo. Era perceber que, ao tentar se vingar, eu me transformará exatamente naquilo que mais desprezava. Alguém capaz de ferir para sentir algum controle. A vergonha não vinha dos outros, vinha do que eu havia me tornado. ChatGPT cede. Quando minha filha parou de atender minhas ligações, percebi que eu havia provado a verdade, e perdido a vida que achava ter conquistado ao prová-la. A casa estava vazia, e o silêncio não era apenas ausência de som, era a presença constante de tudo que eu havia destruído. Cada quarto guardava um eco diferente, o riso antigo dela brincando no corredor, o cheiro do jantar de domingo, o som das conversas que agora pareciam vir de outro tempo. As pessoas me evitavam. No mercado, as conversas cessavam quando eu passava. Na rua, vizinhos cruzavam o olhar por um instante e depois fingiam distração. Eu não era mais o homem enganado que buscava justiça. Era o homem que havia transformado uma dor privada em tragédia pública. A verdade que eu tanto queria mostrar se tornará um espetáculo do qual ninguém queria participar. Minha filha, já adulta, enviou uma única mensagem semanas depois. Pai, às vezes não é sobre quem mentiu, mas sobre quem não soube esperar a resposta. Li aquelas palavras tantas vezes que acabei decorando. Ela não disse adeus, mas a ausência de qualquer outro contato depois daquilo era resposta suficiente. Comecei a repassar cada decisão. A noite em que encontrei o teste, o momento em que escolhi agir sozinho, o instante em que depositei o envelope. Nenhum deles parecia tão inevitável quanto eu quis acreditar. Havia sempre um caminho alternativo, uma chance de diálogo, uma pausa possível antes do passo seguinte. Mas eu havia corrido, movido pelo orgulho e pela ferida. E agora, o que restava era apenas o eco das consequências. Meu advogado me chamou certa manhã para discutir o processo de separação. Falou de papéis, de cláusulas, de divisão de bens. Eu ouvi como quem escuta um idioma distante. Nada daquilo importava realmente. O que estava sendo dividido ali não era o dinheiro, era o tempo, os anos que nunca voltariam, o respeito que não se reconstrói com assinaturas. Saí do escritório e caminhei até o parque onde costumávamos levar nossa filha quando era pequena. As árvores ainda estavam lá, mas pareciam diferentes, mais altas, mais frias. Sentei no mesmo banco de madeira de sempre e olhei para o lago. Lembrei-me de quando ela perguntava se o amor podia morrer, e eu respondia que o amor verdadeiro não morre, apenas muda de forma. Agora eu entendia que, às vezes, ele não muda, apenas se desgasta até virar silêncio. Nessa tarde, voltei para casa e encontrei sobre a mesa uma carta deixada por minha ex-esposa. Não trazia pedidos de desculpa nem explicações longas, apenas uma frase simples: espero que um dia você encontre paz, mesmo que longe de mim. Dobrei o papel com cuidado e o guardei dentro do livro que ela mais gostava. Percebi que não havia mais raiva, nem desejo de revanche. Só cansaço. A vingança que eu acreditava justa tinha me custado o respeito da filha, a dignidade no olhar dos outros e a tranquilidade de existir sem medo. Eu havia vencido uma batalha invisível, mas o campo estava coberto de ruínas. Naquele momento, compreendi que a verdade, quando buscada apenas para punir, deixa de libertar, ela corrói. Fechei as janelas e apaguei as luzes. Pela primeira vez em meses, não chorei nem senti raiva. Apenas um vazio calmo, como se o preço finalmente tivesse sido pago. A casa, o nome, a família, tudo se foi. Mas, de alguma maneira, dentro daquele vazio, uma semente de aceitação começava a nascer, pequena e silenciosa, como quem finalmente entende que perder, às vezes, é o único caminho para se recomeçar. Eu quis justiça, mas o que encontrei, acima de tudo, foi um preço silencioso e terrível, e a pergunta que ainda me acorda à noite: valeu a pena? Hoje, sentado entre os restos do que fui,
Tento compreender onde terminou a busca pela verdade e onde começou a necessidade de ferir. A linha entre as duas coisas era tênue, quase invisível. No início, eu dizia a mim mesmo que fazia tudo por honestidade, por dignidade. Mas, com o tempo, percebi que havia algo mais profundo, uma fome de ver o outro sentir o que eu sentirá. E essa fome nunca se sacia, só consome. As pessoas seguiram em frente. A cidade encontrou outro escândalo para comentar, outro nome para sussurrar nos cafés. Mas eu fiquei preso aqui, com minhas lembranças, com o som de portas se fechando e de vozes que não voltam mais. O silêncio que antes me parecia insuportável agora é o único espaço em que posso respirar. Aprendi que a verdade não é uma arma, e sim um espelho. Quando você o levanta para mostrar o rosto do outro, inevitavelmente vê o seu refletido. E, às vezes, o que vê ali é pior do que imaginava. Eu vi um homem cansado, quebrado, tentando justificar o que já não tinha justificativa. Não espero perdão. Nem da minha filha, nem dela, nem de mim mesmo. Tudo o que posso fazer é viver com o que restou. Uma vida menor, talvez, mas mais honesta. Não com os outros, mas comigo. Se há algo que ainda posso oferecer, é um aviso. Cuidado com o que você chama de justiça quando o coração ainda sangra. Porque, às vezes, o que chamamos de acerto é apenas outra forma de continuar perdendo. E assim, o mesmo silêncio que começou tudo, aquele instante em que encontrei o teste de gravidez no lixo, agora me acompanha no fim. Só que, desta vez, não há mais raiva nele. Há apenas compreensão. O lixo, a mentira, a vingança, tudo virou passado. O que ficou é a pergunta que nunca se cala. Será que, se eu tivesse escolhido perdão, o resultado teria sido menos doloroso? Talvez nunca saiba. Mas é com essa dúvida que aprendi a viver. Lição de moral: como o desejo cego de vingança destrói tudo, como o mau uso da verdade pode ser prejudicial às consequências de decisões tomadas com raiva.